Olá, vamos falar sobre uma importante alternativa ao financiamento estudantil. Nós vamos buscar às vezes financiamentos estudantis, é um financiamento que, como eu sempre falo, você vai ficar durante um longo prazo só aumentando a sua dívida porque ela é crescente, esse saldo devedor só vai subindo e como esse saldo devedor é a base de cálculo de juros, os juros que você vai pagando também só vai subindo. Então no primeiro ano você pode achar que não é tanto juros, mas você projetando isso para 6 anos de um curso de medicina ou para 4 que sobram, são valores muito significativos de juros que você vai pagar, que se você tem a opção de se desfazer de um imóvel, ao invés de fazer um financiamento, você vai ganhar muito com isso. Nós brasileiros gostamos e nos sentimos confortáveis com termos mais do que um imóvel. Não gostamos e temos como cultura implantada ter a nossa casa própria. Temos como cultura implantada não se desfazer de imóvel, não se desfazer, não perder imóvel. E não é perda, na verdade, é mudança de opção. Existe já uma corrente muito clara, como Renata Barreto, por exemplo, uma famosa economista, que ela sempre mostra a casona que ela mora lá no Alphaville e que ela faz questão de pagar aluguel do que imobilizar aquele capital, porque ela consegue, com rendimentos do valor desse imóvel, pagar o aluguel e ainda sobrar, do que ao invés de ter que pagar juros. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: em muitos pouquíssimos casos, não vai valer a pena, não vai ser menos vantajoso vender o imóvel. A não ser que seja por um período mais curto, você consiga um financiamento estudantil, falta um pouco tempo para se formar e você não quer se render. Por quê? Vamos supor um exemplo, você tem um imóvel, seja uma casa de campo, seja uma casa, um apartamento na praia, seja um outro imóvel na mesma cidade que você mora, porque isso foram alternativas que eu coloquei para mim como plano B. Ou seja, se eu não conseguir um financiamento em condições acessíveis, eu vou me desfazer de um imóvel e que aquilo eu vou ter um conforto muito grande. Eu vou deixar de usufruir daquele imóvel no final de semana, ou vou deixar de usufruir de um aluguel daquele imóvel, mas isso em troca de uma prestação muito alta de um financiamento, em troca de não ter que pagar juros sobre esse financiamento, não ter que pagar uma série de taxas, inclusive impostos de operações financeiras, sobre esse financiamento, é muito mais vantajoso. Então vamos exemplificar aqui que você tenha um segundo imóvel, mesmo que ele esteja alugado, ok? E que ele tenha um valor de mercado de 500 mil reais. Esse imóvel é sabido pelo mercado, eles têm como um indicador de que vale mais ou menos 0,7% do valor do imóvel, é o que é o potencial valor de aluguel. Então esse imóvel poderia estar te dando hoje R$ 3.500 de condomínio, de renda, de rendimento. Que se você for tributar isso daqui, ele é um rendimento de pessoa física que você pode chegar até 27,5% de imposto de renda sobre esse valor, se você já tem outras rendas. Mas eu estou considerando aqui o aluguel bruto, tá? Da mesma forma como eu vou considerar a rentabilidade do investimento bruta, ou seja, desconsiderando o imposto de renda que você paga, que é menor do que o investimento o imposto de renda que você pagaria como aluguel. Então vamos supor que uma aplicação está dando mais ou menos um pouco menos do que o CDI, agora em dezembro de 2020. Você teria com esses 500 mil aplicado um rendimento de R$ 2.500, que é assim, um pouco menos do que o valor do aluguel que você receberia. Eu estou subestimando esses valores de rendimento. Mas você, ao se desfazer desse imóvel, você também não teria um condomínio, se for um apartamento ou um condomínio de residência, você não teria um IPTU, sei lá, de R$ 100 por mês, normalmente é bem mais do que isso, você não teria o mínimo da água, você não teria o mínimo da luz. Então o que você passa a ter de dinheiro sobrando é praticamente o valor do aluguel. E o que você tem de conforto com isso? Você tem de conforto que, imagine se você... Imagine esse exemplo aqui do Bradesco, tá? Vou pegar o exemplo do Bradesco. Só no primeiro ano de juros, quanto você pagaria? R$ 6.000, 128 é a soma disso. Vocês não estão vendo, mas está mostrando aqui embaixo. Só no primeiro ano, para você financiar uma mensalidade de R$ 10.000 por 6 meses, você teria
R$ 6.000 de juros no primeiro ano, só referente ao primeiro semestre. No segundo ano, mais 6.600. No terceiro, mais 7.300. Sem falar que a cada 6 meses, nesse exemplo, você estaria pagando mais 1.600 de IOF e vão ter alguns outros tipos de despesas. Vão ter algum tipo de seguro de vida, vão ter outros tipos de despesa. Além de você ter a preocupação de correr atrás para pagar, por exemplo, aqui R$ 5.600. Todo mês você teria que correr atrás de 5.600, a sua dívida iria subindo significativamente e você tem juros muito significativos. Ao mesmo tempo que se você vendesse a casa desses R$ 500.000, você ia tirando R$ 10.000 por mês, por exemplo, se for o valor da mensalidade, e aí você teria esse valor obviamente ia diminuindo, consequente diminuindo, você teria os juros. E um estudante, você pode até ter um compromisso com o seu filho, com a sua filha, você pode até ter um compromisso de que ele vai reembolsar você lá na frente, te ajudando a comprar um novo imóvel. Porque é muito comum formados em medicina, se forem comprometidos e não tiverem medo do batente, de trabalhar no batente lá, vão conseguir R$ 12.000 por mês de plantões assim que formado. Então, dá para inclusive ter um compromisso com esse familiar, com esse estudante, de reembolsar a casa para vocês. A minha filha falava: pai, se você vender a casa, depois eu te ajudo a comprar outra. Espontaneidade dela, mas pode ter, porque às vezes você não tem um filho só que faz medicina. Você tem outros e às vezes a gente gosta de a gente pretende ser justo com todos os filhos e às vezes ele reembolsar de um patrimônio é até justo para com seus irmãos, entende? Então, vender um imóvel, mesmo que você perca um aluguel, não é um negócio ruim, é um bom negócio, porque você vai deixar de pagar juros e você vai ter rentabilidade, você vai fazer os juros trabalhar ao seu favor. Tá? Então isso é fundamental, de fundamental importância. É muito raro não valer a pena. Se você tem um segundo imóvel, pensa em se desfazer. Lembrando, tem uma estudante aqui que ela tem um segundo imóvel, mas não está quitado. Veja, ela já está pagando juros para esse imóvel que não está quitado. Ela vai ter que pagar juros agora para financiamento estudantil. Olha a situação. Às vezes a prestação que ela paga hoje nesse imóvel financiado já ajuda a pagar a faculdade de medicina. Então eu me coloco à disposição de vocês me chamarem, falarem o imóvel, o valor do imóvel, que a gente tenta fazer uma conta junto. Quais são as despesas desse imóvel? Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso. E a hora que se ainda não foi claro para você, a hora que colocar no papel, você vai concluir que a melhor forma é realmente se desfazer de um imóvel. Então, eu não sei se foi confuso esse vídeo, mas se você tiver qualquer dúvida, conte comigo para fazer essas contas junto com você, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.